Oiê! Bom, eu só vou me apresentar rapidinho para quem não sabe. Eu sou a Lídia Caldana, eu sou futurologista e pesquisadora de comportamento humano. Então, eu basicamente fico observando os comportamentos emergentes das pessoas e vendo como isso vai impactar como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente compra e coisas do tipo. Eu também vim para Nova York há 2 meses fazer um mestrado na New School. E dentro desse mestrado eu tenho feito várias aulas que são para um certificado de gênero e sexualidade. E eu tenho aprendido várias coisas legais e eu quero compartilhar isso com vocês de um jeito que seja mais divertido do que só escrevendo. Então hoje eu vou ter um papo com o Henrique Dias, que é pesquisador comportamental também e músico. E a gente vai falar sobre sexo, prazer e orgasmo. Para começar, só o contexto de onde que veio essa ideia desse tema. Semana passada eu tive aula com a Leonor Tiefer, que é uma das pioneiras em sexologia feminista. E ela veio bater um papo com a gente na nossa aula e contar bastante sobre o ativismo dela, como que ela foi pioneira nessa área e, enfim, o que tá rolando hoje em dia que afeta todo mundo, na verdade, sobre a nossa saúde e a nossa autoestima. E só para começar um pouco, assim, ela disse que existem muito poucos institutos, até mesmo nos Estados Unidos, que estudam academicamente a sexologia. Ela disse que tem 2 institutos só que estudam isso. Então, assim, já começa daí, de uma falta de estudo acadêmico, de investimento acadêmico, pra gente conhecer melhor o nosso corpo, como ele funciona, como funciona o sexo e todas as coisas relacionadas a isso. Então já vem até... Isso é uma premissa de o quão inexplorado é essa área e por isso que a gente tem tanto reforço de estereótipos heteronormativos, enfim, cis e coisas do gênero até hoje, predominando. Quer falar alguma coisa, Henrique? Não, acho que a gente vai entrar no tema mais de prazer, relação sexual, mas acho que eu coloco isso tudo depois que você acabar essa apresentação. Tá bom. Ela disse também que os problemas ou as questões que a gente tem com o sexo, elas não vêm de hoje, né? Elas vêm desde tempos da antiguidade, que naquela época eram mais relacionados à religião, e aí todas as religiões sempre tiveram muita coisa a dizer sobre sexo. Tudo que pode, tudo que não pode, era muito pelo viés da moral, do que é certo e do que é errado. Depois, no século XIX, a gente teve muito a parte mais científica, com Freud, etc., trazendo também sobre sexo pontos de vista do que é normal e do que não é normal, o que também é tão problemático quanto. E depois, nesse período de pós-Segunda Guerra Mundial, a gente entra nessa medicina moderna e com o desenvolvimento da indústria. E aí é aqui até que é cunhado assim, o termo de, por exemplo, disfunção sexual. Então, problema sexual, etc. Então, vem daqui e vem, na verdade, de uma vontade da indústria de vender produtos para tais problemas. Então, é meio que quase como se o problema tivesse sido criado só para a gente ter uma solução capitalista de lucrar em cima disso. Então, o Viagra, por exemplo, é um dos exemplos mais clássicos disso. Vem nos anos 90 dessa detecção de um problema que tem uma solução muito fácil, que é só tomar uma pílula, que você não precisa falar sobre o porquê que você tá não tendo o resultado que você quer na sua relação sexual, ou sozinho, que seja. E você só precisa tomar uma pílula e isso vai embora, sabe? Então, sempre ao mesmo tempo que falou-se muito pelo sexo, ou é pelo viés da saúde, de tipo prevenção de doença, ou é com esse certo errado, pode, não pode, e muito com esse tabu de fato conversar sobre isso. Eu acho que a nossa sociedade
ocidental, ela tem uma doença relacionada a sexo, né? Eu acho que, por um lado, o sexo é superestimado demais, né? Então, ele acaba centralizando, sendo parte central da relação entre duas pessoas ou entre uma pessoa com outras, né? Então, com uma pessoa com o mundo, ele vira uma parte fundamental para você saber se você é uma pessoa normal ou se você é uma pessoa bem-sucedida ou se você é uma pessoa bem resolvida, né? Tanto é que surgem várias associações a quando uma pessoa está mal-humorada, uma pessoa não está numa fase tão boa da vida, então ela não deve estar transando, sabe? Uhum. E a nossa cultura criou métricas, né? Tem que transar toda semana. Se você for casado há tanto tempo, já não precisa transar toda semana, mas de repente todo mês. Então a gente criou até índices sociais do sexo, né? Isso pensando principalmente nos casais heteronormativos, né? Então, o sexo, eu acho que ele ganha esse contorno de doença a partir do momento em que não está saudável a forma como a gente vive com ele ou convive com ele no nosso dia a dia, né? Então é sempre mais importante ter transado, mesmo que essa relação sexual tenha sido meio média ou ruim até, é mais importante ter vivido ela do que não ter feito nada, sabe? Uhum. E aí, acho que, antecipando um pouco do que você vai falar, e aí tem meio essa necessidade, né, desse culto ao orgasmo, culto ao prazer, onde as coisas são misturadas, né, e para mim, assim, quando eu falo que ele é superestimado, não é tirando a relevância ou a importância do prazer, do sexo, do orgasmo, mas é muito tentando achar um ponto de equilíbrio onde ele seja saudável, né? Porque, de novo, quando eu falo da doença, né, e obviamente a gente está refletindo sobre algo aqui, justamente por não ter um ponto de equilíbrio, né? Então, hora ele é superestimado e hora ele é subestimado, né? Superestimado porque a gente tem que fazer, a gente depende dele, toda hora é hora, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar bem, e subestimado porque dá a impressão que, então tá, só porque a gente foi lá, deitou numa cama e transou, isso contou como sexo, não como uma relação sexual, né? Então, eu acho que essa falta de equilíbrio, ora com uma relevância muito grande, ora com uma relevância muito baixa, é o que para mim caracteriza como um problema, né? Uma doença social. Sim. E eu acho que muito disso que a Leonor trouxe é que a revolução sexual dos anos 60 foi ela que meio que criou a sexualidade como essa experiência obrigatória do ser humano, porque até então as vidas das pessoas não era pautada pelo sexo ou pela falta dele. Existiam outras coisas acontecendo. Então, ela trouxe coisas... O que é problemático, né, quando o sexo se torna obrigatório? Ela diz que nem todo mundo gosta de sexo. A gente parte do princípio que todo mundo gosta, não é verdade. Nem todo mundo é bom no sexo. E tem vários tipos de sexo, então não tem como, enfim, definir. Nem todo mundo prioriza o sexo. Ainda mais quando a gente olha em fases diferentes da vida. Tem fases que você tá mais focado no trabalho, tem fases que você tá passando por uma maternidade, paternidade, tem fases que você tá cuidando dos seus pais doentes, sei lá, tem um monte de coisa acontecendo que entram como outras prioridades. E um outro ponto bem interessante que ela trouxe é que existem várias outras fontes de prazer que são tão válidas quanto o sexo. Então, ela fala que a gente construiu isso, que o sexo é essa fonte máxima de prazer e quase que a única. E que a gente tem que ter ela, porque senão, meu Deus do céu, a sua vida não tá completa. E não é verdade, não é só isso que a gente tem pra explorar os nossos prazeres, pra se completar de prazer. Eu acho que o primeiro ponto que você traz, que é o ciclo da vida, né, o ciclo, a jornada individual, né, pessoal, a jornada de cada um, a gente vai alterando a forma como a gente se relaciona com tudo, né? Então, como você colocou, tem hora que você está focado mais numa coisa, tem hora que você tá super dentro do trabalho, tem hora que você quer estudar, tem hora que você quer estar numa batida mais espiritual, enfim. E isso com certeza muda a relação com tudo, não só com a relação sexual, não só com o sexo, muda a relação com tudo, né? A gente tem fases da vida que é completamente diferente, a gente muda o que a gente come, a gente muda o que a gente bebe, a gente muda com quem a gente anda, a gente muda o que a gente lê.
tem hora que a gente achou um livro genial, você volta para esse livro e depois ele já não é mais tão genial. Ou seja, a relação sexual, o sexo em si, o prazer, o tesão, ele acompanha a gente nessas jornadas, né? E tem até tem um outro estudo, só te interrompendo rapidão, que saiu semana passada, acho, que é sobre... A gente acha que, sei lá, só o corpo físico continua se desenvolvendo enquanto a gente vai crescendo, ou que o cérebro vai se desenvolvendo, mas uma coisa que foi achada cientificamente é que a orientação sexual é uma coisa mutável e que vai evoluindo e mudando, enfim, conforme a gente vai crescendo também. Ela tende a estagnar quando a gente chega nos 30, mas até lá é comprovado que a orientação sexual não é uma coisa fixa e, enfim, e imutável. Então, não existe algo como 100% heterossexual, ou 100% bi, ou 100% gays, até os nossos 30 anos. Então, isso é bem doido também. Acho que isso é parte enfim, se a gente tem algum argumento biológico, né, técnico, científico, ele é interessante, mas é como a gente vai se abrindo para coisas na nossa vida e, claro, tudo que tem significado maior na nossa cultura nos pressiona para um lugar comum, né, para um lugar normativo, um lugar da norma, né? Então a gente vive muito essas amarras, né? Socialmente falando, a gente nasce em contexto onde homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem, eles têm que ter vontade de transar, enfim. E aí a gente trazer esse elemento técnico-científico para trazer uma liberdade da cultura, né, onde as pessoas podem gostar de pessoas, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, é super importante. Mas acho que esse é um ponto, né? Cada um está na sua jornada, e a questão é que a jornada das pessoas, elas se cruzam, né? Então, quando a gente pega um relacionamento normativo, né, monogâmico, olha a quantidade de coisa que tem que estar em equilíbrio e harmonia, né? Putz, as pessoas têm que bater mais ou menos os horários, elas têm que bater mais ou menos a vontade, ela tem que bater mais ou menos o endereço onde quer morar, tem que bater um monte de coisa, inclusive essa jornada sexual é algo que tem que estar batendo também. Ou tem que existir uma relação muito aberta para poder se falar disso, porque às vezes rola esse desalinhamento. A questão é que a gente coloca um peso tão grande, um peso, de novo, desequilibrado na relação sexual, que às vezes essa coisa de não tá tão alinhado, ele não deveria ter tanta pressão, ele não deveria ser tão determinante como ele é, né? Enfim, então eu acho que tem isso. E a outra questão que você levanta, que aí eu sou um super entusiasta dessa ideia, é de que o prazer e o sexo, o prazer máximo da vida, ele não pode estar ou ser simplesmente reduzido ao sexo, sabe? Tem tantas outras coisas, tantas outras formas de prazer, né? Então, num próprio encontro, né? Numa narrativa de um encontro, de você sair, comer, tomar um vinho, escutar uma música, se tocar, dançar, e a relação sexual ser parte disso também, e ela não ser simplesmente um fim, eu acho muito, muito coerente, muito válido, né, a gente ter esses pontos de prazer. Inclusive porque a narrativa sexual, né, da ocidental, ela tem muito essa coisa que o sexo, ele é uma concretização de uma jornada, né? Então, você foi, você jantou, e muito ligado à noite, né, ao escuro. E isso é uma coisa quase católica do pecado, né, na sombra, onde ninguém está vendo. Então você vai, você janta, você toma um vinho, você vai para casa, você apaga a luz, você transa e acabou seu dia, sabe? E aí e amanhã, né, e à tarde, e os outros momentos, e sei lá. Então, de novo, né, dissociando o sexo como uma das únicas formas que um casal pode ter de prazer, né? Então, até porque o sexo em si, o conceito, assim, né? Quem sabe onde que o sexo começa? Quem diz, agora começamos o sexo, agora começamos a prática? É a penetração? É o sexo oral? É um beijo na boca? Tipo, ninguém sabe dizer onde começa o sexo. Mas todo mundo sabe dizer onde termina, que é no orgasmo. E isso é porque
provavelmente, né, quem inventou e dissemina, na verdade, esse conceito de sexo é um homem. Porque pro homem, o sexo sempre termina quando ele ejacula. Então, pra ele tá claro quando termina. E ele mesmo sabe disso porque é como ele consegue saber se ele tá fazendo certo ou se ele tá fazendo errado. Se ele não ejacula, quer dizer que tem algum problema. Então é muito doido, assim, essa busca pelo orgasmo, sempre do homem, com essa pressão do homem de ter um orgasmo pra saber se ele tá dentro da norma, se ele tá fazendo tudo certo ou não. E aí, o que conta e o que não conta como sexo, né? E o quão normativo é todo esse discurso que desconsidera tantas outras práticas sexuais, sabe? Eu acho que a própria narrativa capitalista do sexo, acho que a pornografia é o grande ícone, ela traz muito isso, né? É uma narrativa muito machista, uma narrativa muito idealizada, né? É muito fetichizada, ela é muito sobre as pessoas, como é super proibido falar de sexo, né? Como relação sexual, ela ganha essa coisa do proibido, do prazer que todo mundo quer, mas ninguém fala, ninguém ensina, ninguém discute. De novo, ela é super estimada. Puta, você vai aprender na margem, e na margem você vai aprender na pornografia. E aí é uma indústria que, cara, determina o tamanho de um órgão, sabe? Tipo, puta, se a gente tá falando de cada pessoa uma pessoa, de respeito, de diferença, de equidade, de diversidade, tudo. Putz, por que a gente está criando uma competição entre corpos, sabe? Uhum. Depois você cria uma questão mandatória de putz, o sexo começa no sexo oral, ele vai para a penetração tem meia dúzia de posição, ele acaba na ejaculação masculina. Então, putz, olha a narrativa montada, olha a narrativa criada, olha o que todos nós, né, que estamos vivendo dentro de uma cultura, a gente está aprendendo, está sendo ensinado pra gente. Porque ninguém fala disso, então a gente tem que buscar as informações que a gente consegue. E aí é isso, né, você pega, putz, ó, uma relação já começa muito torta, né, duas pessoas quando vão transar pela primeira vez, elas querem performar como aquelas pessoas estão performando num vídeo, num site pornô, sabe? E isso por si só já é muito doentio, né? Uhum. Então, total. Sei lá, pra mim essa falta de equilíbrio, de novo, eu reforço isso, que pra mim é isso, é super estimado por um lado e super estimado pelo outro, vai levando para esses lugares, né? Sim. E aí, um último ponto, assim, que eu queria trazer, que a Leonor trouxe, é essa associação bizarra de sexo, quer dizer, de prazer com orgasmo. Ela disse que orgasmo é uma função básica do corpo humano, que qualquer humano consegue exercer. Basta prática, basta guia, basta, enfim, oportunidade, tem uma série de coisas, claro. Mas, dadas certas circunstâncias, todo mundo consegue atingir. Ainda assim, é mais difícil para uns que para outros, né? E o orgasmo é tido como esse pico, uma experiência de pico. Um momento de prazer mais intenso que uma pessoa tem. Só que, de novo, ela põe isso em xeque quando ela fala, tá, mas é muito relativo, né? Como assim a experiência de maior pico? Pra todo mundo? Pra 100% das pessoas. O orgasmo, todos os orgasmos, qualquer orgasmo é a experiência de maior prazer? Tipo, com certeza não é, porque, primeiro, nem tem como medir. E, enfim, não tem como ter nenhuma prova disso, né? Ela diz que o orgasmo é um reflexo do corpo, assim como é, tipo, espirrar. Então, é um reflexo muscular. E que, enquanto o orgasmo é uma coisa física, o prazer é uma coisa cognitiva. É uma coisa que o nosso cérebro assimila e sente. Então, são coisas diferentes, já por definição, e também por, enfim, entendimento em si. Eu acho muito boa essa separação. Eu acho essa quase um conceito que todo mundo deveria parar, refletir e discutir, né? Não estou nem dizendo para concordar, mas para refletir, porque a gente pode ter muito prazer que não está ligado, prazer físico mesmo, que não está ligado ao orgasmo, né? Um prazer que ele começa na sua cabeça, ou começa num contato físico, e ele se manifesta num momento de muito prazer, né?
Então, a gente estava conversando esses dias, eu estava falando da própria massagem, né? A massagem, para mim, por exemplo, e é interessante porque a massagem acontece no meu corpo inteiro, menos no meu órgão genital, mesmo no meu órgão sexual, né? Ou seja, menos no meu pênis. E ele é um momento de muito prazer e ele é um momento que me alivia, que me relaxa, que me traz coisas boas, que uma massagem no pé, sabe? Pra mim, um toque ali, e não é uma coisa erotizada, é uma coisa de prazer mesmo, né? Onde independe, e é isso que é interessante, independe de quem tá fazendo, né? Pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, às vezes uma máquina, sabe? Eu já entrei, enfiei o pé nessas máquinas e falei, caraca, que prazer, né? Então, eu acho que eu acho que realidade virtual, realidade aumentada, eu acho que hipnose, é uma série de tecnologias, recursos, técnicas que podem mostrar como a gente pode atingir muito prazer dentro da nossa cabeça. E, de novo, não vamos subestimar o orgasmo. O orgasmo é uma coisa incrível e que bom, né, que a gente possa praticar também e chegar ao orgasmo, mas assim, a gente não pode depender dele. Inclusive porque o orgasmo não depende só de uma relação sexual, né? O orgasmo ele pode ser atingido de uma outra maneira. Total. Então tá, obrigada pela conversa, acho que era isso que eu queria abordar hoje. Valeu, até a próxima. Valeu.